nosso canal Nas Trilhas das Escrituras. Nós queremos dizer que é um prazer ter você conosco e pedimos licença para estar entrando na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo. Hoje nós estaremos vendo sobre a vocação. A vocação de Mateus. A vocação de Mateus, que é o tema do Evangelho deste 10º domingo comum. Então, irmãos, venham conosco, façam esta caminhada e que a gente possa calçar as sandálias, colocar a mochila na costa e descobrir o que é que Jesus deseja. Quero misericórdia, não sacrifícios. Bom, já uma primeira coisa para introduzir. Você sabe o que significa Mateus? Não. Eu furei essa aula. Significa dom de Deus. Mateus, dom de Deus. E qual é a profissão de Mateus? Cobrador. Cobrador de quê? Impostos. Para quem? Para o império. Mas o império era por trás. Mas para chegar ao império, publicamente, ele cobrava os impostos para quem? Para o templo. Para o templo. Será que ele entregava tudo para o templo? Olha, eu acho que essa prática é antiga, né? É antiga. E o próprio texto da Bíblia, do Evangelho, fala. Ele era um publicano. O que significa publicano? Eu estava doente nessa aula. Estava doente, significa pecador público. Falando claro, era um ladrão do dinheiro que o povo era obrigado a pagar os impostos. Ele era reconhecidamente publicano, pecador público. E não é que Jesus se mete com esse cara. Continua aí a leitura. Vamos ler. Isso causa uma confusão. Uma confusão, nem te digo. Vamos lá, então é o capítulo 9, o versículo 13. 9 a 13. 9 a 13. Vamos lá. O chamado de Mateus. Indo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Prossigo com a leitura? Mais um pouquinho. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E depois de aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Pesado, não é? Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O que é que tu acha? Muitas vezes nós que recebemos dos nossos pais a fé, eu costumo de participar dos cultos, nos achamos mais justos ou nos achamos justos e desprezamos ou fofocamos os pecadores. Diga lá. Eu vejo dessa forma, né? Você pode me orientar se caso eu estiver equivocado, né? Mas quando Jesus ele fala, né, nesse último versículo aqui, ele dá uma direção para quem ele veio, né? Para quem ele veio. E a gente precisa tomar esse cuidado com a palavra pecador, né? Que hoje virou moda, né? Apontar o dedo e ficar... Hoje virou moda chamar de corrupto. Isso. Que é outra forma de ser pecador. Pecador, né? Então, essa palavra misericórdia, a gente vive hoje no tempo da internet, muita gente falando, precisamos ter empatia, tá? Mas em Jesus, a empatia se chama misericórdia. Misericórdia. É pesado o que Jesus fala para aqueles homens. Só depende deles entenderem o recado de Jesus, para quem ele veio, para os últimos. Exato. Era a pergunta que queria te fazer. Quem são os
qual é a opção primária de Jesus em termos sociais? A quem Jesus prioriza no ministério dele? Aí está claro. Vim para os pecadores, vim para os doentes, não vim para os sadios. Vim para os últimos, não vim para os que se acham primeiros. E Agora, vamos ver que eu vou te dar uma dica. Mas quem é este Mateus que ousa colocar aqui neste capítulo e neste ponto esta afirmação? Mateus é um evangelista, colocado como o primeiro evangelista, porque ele inicia com aqueles 42 nomes que lembram todo o Antigo Testamento, aquela genealogia de Abraão até José, sim, esposo de Maria, da qual nasce Jesus. Vamos ver, falaremos 2 vezes. Então Mateus é colocado como o primeiro dos evangelhos. Na verdade, Mateus não foi o primeiro evangelho, foi Marcos, que foi escrito antes, nos anos 60. O que aconteceu entre os anos 60 e 80, quando Mateus escreve, com Lucas também? Aconteceu a destruição de Jerusalém, que os romanos, provocados pelos hebreus, justamente, não vamos dar a culpa aos hebreus, porque os hebreus queriam ser um povo livre. E os romanos, eles costumeiramente invadiam, ocupavam e dominavam e cobravam impostos. Então, nada de passar a mão na cabeça dos romanos, que eles eram os invasores. Tá? E então, os hebreus, se sentindo povo de Deus, sempre lutavam contra os invasores. Ele era costumeiro, há muito tempo, desde os persas, desde os gregos, agora os romanos. Mas isto é interessante. Nestas revoltas que já existiam no tempo de Jesus e que continuaram até esta data do ano 70, os romanos decidiram enviar um exército e acabar com a cidade de Jerusalém. Destruíram toda a cidade, o templo também. Aquele muro que nós vemos nas fotografias não é o muro do templo. Não sobrou nada do templo. Aquele grande muro que nós vemos é simplesmente a encosta. Um muro de sustentação, de apoio a que era a esplanada do templo. É lá que ainda hoje os hebreus fazem a oração, as lamentações e tudo isso. Por que te falo isso? Porque nós temos que ficar na cabeça uma coisa. Com a destruição de Jerusalém, todos sumos sacerdotes, doutores da lei, zebedeus e saduceus, a maioria deste pessoal foram mortos, porque eles lutavam. Quem sobrou? Sobrou os fariseus, que não moravam todos em Jerusalém. E os cristãos, que também tinham outra filosofia. Para que lutar pelo templo, se o templo é Jesus? O próprio Jesus falou que iam derrubar o templo, mas que o templo dele, ressuscitará no 3º dia. Então, fariseus e cristãos eram os 2 únicos grupos que depois da destruição de Jerusalém ficaram. Os fariseus para segurar o judaísmo baseado na observância da lei. E na sinagoga, observância da lei. E os cristãos para defender o anúncio, a boa nova de Jesus, baseado no amor e na misericórdia. Na abertura a todos, sobretudo os últimos, entre os quais os pecadores. Aí que nós entendemos as 2 frases. O chamado de Mateus e também esta frase, quero misericórdia e não sacrifício, que não é um sacrifício individual, é aqueles sacrifícios costumeiros que aconteciam na esplanada do templo. muito bem. E Jesus é interpelado, né? Sobre isso. Sobre toda essa sua misericórdia em se aproximar das pessoas, né, que tinham recursos até, mas que eram publicanos. E sabemos o peso moral de ser publicano.
era pecador público. E o mesmo valor que ele deu para os publicanos, que eram ricos, ele deu para a mulher, para o cego, para aqueles que eram desprovidos. Então, Para os leprosos. Para os leprosos. Então Jesus não é alguém que faz acepção pelo que você tem, mas é pelo que você é. Internamente. Quem é você? O teu coração. Veja que quem ouve o chamado, vem, segue-me, ele levanta e vai. É algo forte, é algo tocante. Você faz uma renúncia de uma vida, de riqueza e poder. Uma ruptura radical. Uma ruptura radical, como disse o Ângelo. É isso que Jesus faz com a gente quando a gente ouve o apelo dele. Para quem tiver algumas dúvidas, agora falo para você ouvinte. Não é suficiente escutarmos os trechinhos, os 3, 4 versículos do Evangelho de hoje. Temos que considerar os capítulos 8 e 9, mas também os capítulos 5, 6 e 7, que são o primeiro discurso de Jesus, o discurso programático. E os capítulos 8 e 9, que vêm em seguida, são a prática de Jesus. 3 capítulos de ensinamentos e 2 capítulos da prática. Nesta prática, nós encontramos 10 milagres. O milagre da cura do leproso, a questão dos estrangeiros, atenção aos estrangeiros, as mulheres impuras, neste caso é a sogra do Pedro, que era, além de ser sogra, era com febre. Então, pessoa com febre era considerada impura duplamente, por ser mulher acamada e por ter febre. Outro, os doentes, que Jesus cura. Outros, os endemoninhados. Outro, paralítico, filho até do centurião, não era nem um paralítico hebreu, não era um frequentador do templo, filho do centurião. Que mais? Publicano, é o caso de Mateus, que está entre os últimos. Que mais? As pessoas impuras, que já falamos. E por fim, mais 2 milagres. A cura do cego, que se o cego não enxerga, é por castigo de Deus. Como fala João. Quem pecou? Quem pecou? Os pais do cego lá de Siloé, lá em Jerusalém. Capítulo 9 de João. E também o outro, os mudos. Os mudos, que por ser mudos, lá receberam o castigo deles. Então, neste mundo de impuros, esta vocação de Mateus não é uma eleição. Eu sou dos bons e Deus me elegeu. É exatamente o contrário. A palavra de Deus é para todos, a partir dos últimos. Entre os quais os últimos, pobres, doentes, mas também pecadores. Muito bem. E eu quero dizer para você que está nos vendo que esse assunto continua com um super bônus que nós vamos publicar na terça-feira. Acompanhe conosco que na terça nós iremos publicar um bônus. Um bônus nos ajudando a entender as características do Evangelho de Mateus, que nos acompanhará a partir de hoje, este 10º domingo, até a festa de Cristo Rei. Ou melhor, a festa antes do Cristo Rei, até novembro, até na véspera do Advento. Muito bem. Então, um bom domingo para todos nós. E que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração? Pois não. Senhor, te agradecemos pelo teu chamado em nossas vidas. Inspira o nosso coração e o nosso ouvido a te atender cada vez mais, a não deixar para enterrar o Pai e deixar de te seguir. Nós queremos, Senhor, caminhar adiante, lado a lado contigo, aprendendo na tua escola. Te pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com todos vocês. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.